E aí galera, como é que vocês estão? Como nós conseguimos vir aqui para a França sendo pobre, vivendo no Brasil? Bom, começando porque por que a gente quis vir para cá, né? No Brasil a gente tinha uma vida relativamente confortável, diríamos assim, mas que ao mesmo tempo nós não tínhamos muita coisa, né? Eu trabalhava CLT, tinha um salário mínimo, recebia um salário mínimo. A minha esposa também era um regime CLT, ela recebia em média de 2.500. Então o meu salário ia todo para pagar as coisas de casa e o dela a gente conseguia comprar alguma coisa nova. Mas engraçado que pouquíssimas coisas que a gente comprou já acabava o dinheiro todo dela. Né? A gente comprou, parcelou um celular, parcelou outro celular. E aí, quando a gente terminou de pagar o celular dela, foi roubado. Então, aí a gente teve que comprar outro celular. E também alguns pequenos móveis de casa a gente também teve que parcelar. Ou seja, a gente passou em torno de 1 ano e meio morando juntos no Brasil. E nesse tempo a gente não conseguiu comprar muitas coisas. Na verdade, foram pouquíssimas coisas. Então o dinheiro sempre era muito curto. E o que sobrava normalmente tinha imprevisto que fazia com que a gente não conseguisse guardar dinheiro e nem conseguisse investir em outra coisa. Então o nosso foco, porque a gente queria montar alguns negócios, a gente queria investir em outras coisas, mas a gente não conseguia, não tinha dinheiro. Porque para comprar o básico a gente passava um ano pagando, né? Então, complicado. E aí a gente começou a refletir sobre isso, né? Sobre quanto tempo ia demorar para a gente mobiliar nossa casa, para a gente ter uma coisa, um conforto, conseguir investir em nossos negócios. Quanto tempo ia demorar até a gente estar preparado e conseguir fazer isso? Ia demorar muito, absurdamente muito, né? E também em relação à segurança, né? Foi um ponto que tocou muito na gente porque ela tinha acabado de ser roubada e muitas situações aconteceram também. Eu, antes de casar com ela, antes de me juntar com ela, eu era uma pessoa bem humilde, então eu presenciei muitas coisas bem complicadas, né? E a pessoa não precisa nem ter dinheiro, a pessoa não precisa nem ser pobre, na verdade, para poder ver essas coisas, porque tá em todo lugar, tá? Tanto que a gente morava em um ponto bem localizado e mesmo assim não era seguro. Então, complicado isso. Outra coisa também é a logística, né, em relação ao tempo que a gente demorava para ir para o trabalho e voltar do trabalho para casa. Era perto de casa e mesmo assim a gente demorava 2 horas para ir e voltar. Entende? Então, complicado. A gente não tinha um descanso. Mais trabalhava do que descansava. Então, não tinha pouquíssimo tempo, né? Pouquíssimo tempo. Eu, minha vida inteira, trabalhei pesado. Então, eu estava meio que acostumado, mas ao mesmo tempo eu não aceitava, né? A vida é assim, a gente se acostuma e se habitua às coisas, mas a gente não pode aceitar que aquilo ali seja assim para sempre, né? A gente tem que procurar melhorias na vida. Então a gente decidiu querer sair do Brasil, né? E pensando primeiramente em Portugal, só que Portugal estava passando por algumas situações de imigração, problemas, então a gente decidiu trocar, fomos estudar outras coisas. E aí apareceu a oportunidade da França, apareceu a gente conhecer o visto, o novo visto que estava acontecendo. E mais outro vídeo eu vou falar melhor desse visto. E a gente estudou sobre esse visto, conhecemos janeiro, fevereiro aplicamos. E janeiro não, a gente conheceu esse visto em dezembro, se eu não me engano. E aí em janeiro a gente se decidiu, estudamos bastante sobre ele. E em fevereiro a gente aplicou. Eu fui na frente, eu fui para Brasília primeiro, porque em Brasília não tem o consulado da França em Manaus, que é o meu estado, era o meu estado. É o meu estado, né, quando eu nasci. Então eu fui para Brasília, voltei para casa e ela foi e depois ela voltou e a gente veio para cá. Então eu vim na frente para cá também. Eu vim na frente uns 2, 3 meses. Pois é, mas como que a gente conseguiu juntar dinheiro sendo pobre para vir para cá? Porque é relativamente caro. Porque assim, 2.500 euros cada um tinha que comprovar para ter tipo uma média de sobrevivência aqui, né? E foi muito bom ter esse dinheiro. A gente tem um cachorro velhinho e nós não podíamos deixar ele com ninguém. Então teve um gasto bem grande com ele.
todo um processo. A gente começou o processo 6 meses antes, porque nossa meta na verdade era para Portugal, e nos últimos 2 meses a gente mudou tudo para vir para a França. Com ele a gente gastou em média de 4 mil reais, 5 mil reais. Além disso, tínhamos que ter o seguro viagem, né? Seguro viagem internacional, que é em média de 3 mil. Depende se você achar mais barato, mas em média o nosso foi 3 mil cada um. Em média, cada um precisava de uns 15 a 20 mil reais, né? E cada vez que se passa, o tempo vai ficando mais caro as coisas, então acaba ficando mais caro ainda cada vez que se passa. 15 a 20 mil reais para poder vir para cá. Como a gente conseguiu em média de 40 a 50 mil? Primeiro, que realmente teve uma pessoa que ajudou a gente, que ela vendeu o carro dela, a minha cunhada, né? Ela vendeu o carro dela, sobrou um dinheirinho, ela ajudou a gente com uns... Quantos mil? Acho que foi uns 5, 6 mil, 7 mil, não me lembro muito bem. E o resto a gente fez empréstimo. Porque juntar dinheiro sendo pobre no Brasil é muito difícil mesmo. A pessoa tem que ter uns 2 empregos ou 3 empregos para conseguir. Porque, por exemplo, nós dois jovens, uma média de renda mensal 4 mil, e não sobrava quase dinheiro. Entende? Não que a gente tinha uma vida cara, porque a gente nem saía de casa para ir para restaurante, para outras coisas. A gente ficava em casa para poupar dinheiro, e mesmo assim praticamente não sobrava nada, né? Então, complicado. Então a gente decidiu fazer empréstimo na Nubank, e conseguimos fazer um empréstimo de em torno de 30, não me lembro muito bem, e a gente juntou o resto e conseguimos vir para cá. Esse dinheiro, gente, é muito importante ter, porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, pelo menos eu não sabia o idioma. Na minha mente, a gente ia para alguma parte que falava inglês, aí foi muito impulsivo na nossa parte vir para um lugar que falava francês, então a gente não sabia o idioma. Então foi muito complicado para mim conseguir emprego no começo, e esse dinheiro salvou muito. Então, a gente, resumindo tudo, fez o empréstimo, porque a gente não tinha como esperar tanto tempo, espera 10 anos. Tem pessoas que juntam dinheiro durante 10 anos, 5 anos, mas quanto mais tempo se passava, mais ficava difícil para sair do Brasil. Porque esses últimos anos tem ficado pior, assim, em um nível muito rápido. Então a gente decidiu sair urgentemente, antes que piorasse cada vez mais, e cada vez ia ficando mais difícil da gente sair. Então a gente decidiu fazer isso logo, e tomamos a decisão de fazer empréstimo. E tivemos a ajuda da nossa cunhada, e conseguimos fazer todo o planejamento para vir para cá. Outro vídeo eu falo melhor da situação de como foi o planejamento, que visto é esse, mas resumindo foi isso. A gente resolveu fazer desse jeito, que era mais rápido para os nossos planos. É isso. Valeu, galerinha. Até a próxima.